Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia da sexta-feira da oitava da Páscoa. E na liturgia de hoje, nós refletimos na perseguição dos apóstolos por estarem anunciando a Jesus. Então, o próprio Pedro fala, ele ensina quem foi Jesus, o que Jesus fez. Ele testemunha a ressurreição de Cristo. E por isso eles são perseguidos. Mas o próprio Jesus já havia falado, alertado os seus discípulos que a missão que eles teriam que realizar não seria fácil, e eles seriam perseguidos. Interessante aquilo que São Pedro fala quando ele é perseguido por causa de ter curado o coxo. E é por causa de fazer o bem que o cristão, que o discípulo de Jesus é perseguido. E foi de fato isso que aconteceu após a ressurreição de Jesus e acontece ainda hoje com cada um de nós. Se tivermos a coragem que teve São Pedro de anunciar Jesus, dando testemunho do que ele realizou e é capaz de realizar hoje, seremos perseguidos pelos poderosos. E não só pelos poderosos civil, mas ouvimos muito bem na primeira leitura que era Anás e Caifás, aquele que era o sumo sacerdote que perseguiam os apóstolos. Mas a primeira leitura traz algo que nos leva a termos vontade de continuarmos a nossa missão de anunciar o Cristo ressuscitado. A leitura diz que com a pregação de São Pedro, o número de fiéis cristãos chegou a 5.000. É a palavra de Deus semeada, é a palavra de Deus dando fruto, é a palavra de Deus transformando os corações. E o Evangelho mostra Jesus ressuscitado aparecendo para os seus discípulos que ainda não tinham recebido o vigor do Espírito Santo. Não tinham feito a experiência de Pentecostes. Então, o que eles pensam? Voltar para a vida velha. Eles voltaram a pescar. No entanto, pescaram a noite inteira e nada apanharam. Exatamente esta realidade. Quando procuramos realizar qualquer obra sem Jesus, nós sentiremos o nosso fracasso. Até que Jesus se apresenta, aparece para os seus apóstolos e diz: moços, não tem nada para comermos? Não, Senhor, não apanhamos nada.
Que tal lançar as redes para o outro lado? No momento que nós obedecermos Jesus, pararmos de fazermos a nossa vontade e lançarmos a rede para o outro lado, nós veremos o milagre acontecer em nossas vidas. Quando lançaram as redes, pegaram 153 grandes peixes. E o Evangelho diz que eles começaram a arrastar aquela grande quantidade de peixes. No entanto, eles não estavam longe da margem. Quando nós não temos coragem de irmos para o mar mais profundo, se não for um milagre de Jesus, se não for a misericórdia de Jesus, nós não apanharemos nada. E quando São Pedro percebe que Jesus estava nu e se lançou ao mar para esconder a sua nudez. O mesmo que fizeram Adão e Eva no paraíso, se escondendo de Deus depois de terem pecado. Assim fez Pedro. Mas Jesus, na sua misericórdia, chama os discípulos, chama Pedro e reparte a refeição com eles, porque Deus veio para ser misericórdia e perdoar os pecadores. Ele só vai perguntar para Pedro: tu me amas? E nós sabemos muito bem a resposta de Pedro. Durante 3 vezes nos pergunta, e ele diz: tu sabes, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, mas sou fraco e muitas vezes irei cair. E assim ele aprendeu a lição com Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.